Meu espírito anseia, minha alma anseia pelo Senhor. Mateus 9, versículo 14. Então os discípulos de João chegaram a ele, perguntando: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Então eles jejuarão. Amém? Leia comigo agora Mateus 6,16. Só voltar algumas folhas. Mateus 6,16. Quando jejuar, não vos mostreis tristes, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuar, põe o óleo na cabeça e lava o rosto, para não te mostrar aos homens que está jejuando, mas é o teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto, ele te recompensará. O versículo 16 e o versículo 17, ele começa com uma chave poderosa para essa mensagem aqui nessa noite. Veja que o Senhor Jesus, ele começa tanto o versículo 16 como o versículo 17 dizendo o seguinte. Primeiro, Jesus ele não começa assim, se você jejuar. Não. Versículo 16 começa, quando jejuar. Versículo 17, tu, porém, quando for jejuar. Quando jejuar. Não é se você quiser jejuar, é quando você for jejuar. A gente vai ler só mais um versículo agora, para introduzir a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite. E agora eu quero que vocês abrem comigo Isaías, capítulo 58. Deixa eu abrir aqui na... Coloca na tradução NVI para mim. Isaías 58. Versículo a partir do 3. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu acho que você é arrebatado aqui nessa noite, irmão. Meu Deus do céu. Vou me segurar aqui no púlpito. Por que jejuamos? Pergunta a eles. Por que jejuamos e não vistes? Por que nós nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e briga. Em brigas, em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sob pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que me agrada, ou o jejum que eu desejo, não é este. Ou melhor, o jejum que eu desejo é este:
que solte as correntes da injustiça, que desate as cordas do jugo, que coloque em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre, desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajudar o próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e eu direi: eis-me aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Aleluia. Ore comigo agora, tira suas mãos para cá. Libera a sua oração, libera as suas línguas agora, ora em línguas. Interceda agora por essa palavra, interceda pela minha vida neste momento. Vocês estão muito tímidos, libera a sua oração, libera as suas línguas, vamos. Isso, libere. Ô Espírito Santo, Pai, revelações que nem a anjo foram dadas, Senhor, mas que o Senhor traga sobre o nosso espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Abre os mantos proféticos da profecia. Abre os mantos da revelação. Abre, Senhor Deus, os portais da Tua glória sobre a Tua igreja, Pai. Sobre a minha vida, Cordeiro Santo, Pai. Me coloco diante de Ti, Senhor meu Pai, declarando, Senhor, que sou totalmente dependente da Tua presença, Pai. Se não for a Tua presença comigo, Pai, nada eu farei, nada eu posso, Senhor. Pai. Se não fosse a Tua presença, Pai. Senhor meu Deus. Aleluia. Amém? Pelos versículos que nós lemos, você já sabe o tema da mensagem, já? Aleluia. O tema dessa mensagem, irmãos, é o jejum que agrada a Deus. Falar sobre o jejum é algo que nós falamos aqui em todo culto, que nós falamos nas reuniões de oração. Mas essa semana o Senhor falou para mim assim, você precisa ensinar mais profundo a Ele sobre o jejum. Porque, queira ou não, a gente falando sempre parcialmente sobre o jejum, algumas pessoas ainda ficam voando sobre o jejum. Como jejuar? Qual o jejum? E veja, não é todo jejum que agrada a Deus. Não é todo jejum que te edifica. Não é todo jejum. O jejum, irmãos, é uma grande ferramenta. E durante a Bíblia você vai encontrar diversas vezes o jejum atrelado a duas coisas. Não só a oração, mas também atrelado à adoração. O jejum ele está incluso, irmãos, em grandes decisões de homens de Deus da Bíblia. O jejum, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver diversas vezes, versículos, passagens de homens e mulheres de Deus que venceram, que alcançaram glória, que avançaram, que alcançaram a presença de Deus de forma superevidente, sobrenatural, através do jejum. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo assim, esse é o mandamento, vocês precisam jejuar, assim, assado, vocês vão jejuar de tal hora, tal hora. Não, você não vai encontrar uma ordenança tão explícita de Jesus. Mas os versículos que nós tínhamos, o suficiente para nós entendermos aquilo que Jesus quer de nós. Os versículos que nós lemos de Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 6, que Jesus está se referindo aos cristãos, aos discípulos, dizendo assim, quando vocês jejuar, quando vocês forem jejuar, façam assim, assado. Jesus, ele traz um modelo. E mais do que um modelo, Jesus, ele traz um exemplo. O próprio Jesus jejuou. O próprio Jesus, ele jejuava. E sabe, irmãos,
essa palavra aqui, quando nós praticamos ela e não apenas sabemos dela, mas nós praticamos ela, nossa vida muda. Porque eu tenho bastante entendimento sobre o jejum. Mas se eu vejo, se alguém, quando, um exemplo, nas conferências, algum dos apóstolos está ministrando sobre o jejum, eu sei que o Senhor está me dizendo para mim, você sabe, mas você não está fazendo direito. Você sabe, mas você ainda não está na sua completude, você ainda precisa crescer mais nisso aí, você precisa amadurecer nisso aí. O jejum é uma área que você precisa, que todos nós precisamos amadurecer, igual a oração. Ah, glória a Deus, o pastor tem pregado tanto sobre a oração que eu estou despertando para a oração. Eu estou orando mais, glória a Deus por isso. Você está amadurecendo na oração. Só que eu quero falar sobre o jejum para você. O jejum é a ferramenta feita da forma certa, é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Feita da forma certa, ela vai te trazer crescimento espiritual. O jejum da forma certa que agrada ao Senhor, ele vai abrir grandes dimensões proféticas para você e ainda vai ajudar a sua saúde. O jejum feito de uma forma certa, ele não prejudica a sua saúde. Pelo contrário, ele te ajuda. Ele desintoxica o seu corpo. Amém ou amém? Nós lemos 2 versículos e um dos versículos que nós lemos, Jesus ele começa dizendo assim: quando vocês jejuares, não faça como os hipócritas, que, eu vou usar minhas palavras, que não toma banho, não penteia o cabelo, ficam tristes para mostrar para as pessoas que estão jejuando. Não. Essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas quando você jejuar, uje a tua cabeça. Fica bonito. Para você mostrar para as pessoas que você está fazendo aqui. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite sobre o jejum é: o jejum, Jesus está dizendo aqui que o jejum precisa ser secreto e ninguém saber do jejum? É isso que Jesus está falando? Não. Jesus não está dizendo que o jejum precisa ser secreto. Jesus não está dizendo aqui que o jejum, ninguém precisa saber que você está jejuando. O que Jesus está dizendo é, aqueles homens, eles fazem para mostrar para as pessoas. Aqueles homens, aqueles hipócritas, eles jejuam para mostrar para fulano que eles estão jejuando. Não é para mim. Não é para mim. A recompensa deles, o galardão deles, é o que as pessoas vão achar. Eita, ó, fulano está jejuando. Eles fazem para mostrar para as pessoas. O jejum, ele não precisa ser secreto, mas ele precisa ser sincero. O propósito do jejum, ele precisa ser sincero. Se você jejuma apenas por aparência, para mostrar para as pessoas que você está jejuando, esse jejum não agrada a Deus. Esse jejum não traz edificação. Mas não há nenhum mal as pessoas saberem que você jejua, desde que você não faça isso para mostrar, você faça isso para o Senhor. Ser discreto, você não precisa também alarmar para todo mundo que você está jejuando. Não, Deus sabe o que você está fazendo ali. Porque também o jejum, se esses homens aqui, como Jesus que jejuou 40 dias, se ele falou que jejuou para alguém. Ele falou para alguém. Porque eles escreveram. Jesus estava sozinho ali. Se eles escreveram que Jesus jejuou 40 dias, foi tentado pelo diabo, o próprio Jesus falou, eu jejuei tantos dias. Moisés, ele jejuou 40 dias também, e dele foi total. Ele falou para alguém, jejuei. Por quê? Porque o jejum, irmãos, quando ele é feito de uma forma certa, sincera para o Senhor Jesus, ele também pode inspirar o irmão a jejuar de uma forma certa. Estou falando agora de pessoas que fazem verdadeiramente de uma forma correta, que agrada o Senhor, que faz sincero para o Senhor. Isso traz inspiração para os nossos irmãos. Geralmente, eu quando faço jejum, eu passo para vocês. Alguns eu passo. Os coletivos, alguns outros. Eu faço questão que vocês jejuem comigo. Por quê? Porque isso também vai influenciar vocês. Isso vai despertar vocês. Como é que eu comecei a jejuar? Claro, eu comecei a jejuar desde cedo. Desde novo convertido, eu comecei a jejuar.
Ninguém me ensinou a jejuar. Irmão, eu aprendi tudo sozinho. Aprendi a jejuar sozinho, língua sozinho. Eu fui... Até quando eu fui batizado, o pastor foi me batizar nas águas, quando o pastor me desceu nas águas, subiu, me desci de novo. Eu não quero de novo. Não, vamos ter certeza que ele morreu. Então, muita coisa da minha vida eu tive que aprender sozinho. O jejum também não foi diferente, eu tive que aprender jejum sozinho. Mas eu comecei a ouvir grandes homens de Deus. Anos atrás, comecei, não era nem o apóstolo Robinson, não. Lá no início do meu ministério, comecei a ouvir algumas pessoas, algumas coisas do Drogovic. Começou a chegar testemunhos daquelas pessoas jejuando e tal, e aquele sacrifício. E aquilo me inspirou, aquilo me encorajou a fazer também. Eu falei, não, se eles conseguem, também eu vou conseguir. E eu fui inspirado por homens de Deus que jejuaram. Então, um jejum feito de uma forma correta, que agrada o Senhor Jesus, ele não precisa ser secreto, mas ele precisa ser sincero. Amém? Esse é o primeiro ponto aqui para você. Esse é o primeiro ponto. Isaías 58, nós lemos a partir do versículo 3, um povo clamando, dizendo assim, Senhor, por que a gente está jejuando e o Senhor não responde? Por que a gente está clamando e o Senhor não responde? Aí Jesus vai dizer, o Senhor vai dizer, vocês estão jejuando, vocês estão se abstendo de alimento, de comida, mas vocês não estão praticando a justiça. Vocês jejuam, mas vocês continuam praticando as mesmas coisas. Vou dar um exemplo. Vou trazer para o dia de hoje agora. Não quero que seja um extremista, mas eu vou... Veja só. Você tira o seu dia de consagração de jejum. Espera aí, deixa eu abrir um parêntese aqui. Isso aqui eu ensino para vocês, amém? Alguém perguntar para vocês, pastor, qual é o dia que tem ensino lá na igreja de vocês? Aí você diz assim, rapaz, é todo dia. Até quando o pastor não está, tem ensino, porque os irmãos vão na mesma fiação. Amém? Então, é essa palavra de ensino que nos exorta, que nos transborda e que nos faz viver o sobrenatural. Amém? Amém? Isso que nós estamos falando aqui é espiritual. Nós estamos falando aqui, irmãos, vai moldar você a você crescer e viver coisas espirituais. Fechei, voltei agora. Lembrei, peguei. Trazendo o jejum para o dia de hoje. Você faz o seu jejum, você está jejuando, você consagra o seu dia ao Senhor. Mas no dia que você consagra o seu jejum ao Senhor, a sua mente se distrai como você está distraído como qualquer outro dia. Eu não estou falando aqui agora quem trabalha, estou falando agora quem tem tempo e está ali no jejum. Mas você não fica com o Senhor. Você está distraído. Você tem tempo de estar com o Senhor. Hoje eu estou me abstendo de comida, não vou comer do pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol. Esse dia eu vou passar o dia sem comer, vai ser uma consagração, o Senhor recebe o meu jejum. Mas passou o dia todo dia no Instagram, no YouTube, no Facebook, não sei o que foi. Não teve um momento que você disse assim, Senhor, me ajude, me dê graça. Não. O jejum que você fez é um jejum que não agrada o Senhor. Você apenas se absteve de comida. Você apenas se absteve de comer algo. E o jejum ele não é apenas você ficar sem comer. O jejum é você se dedicar ao Senhor. Tá, pastor, e eu que trabalho? Você que trabalha, aí a gente vai usar aquela... Eu vou usar uma frase que tem uns crentes que usam, só que eles usam para defender o erro deles. Mas aqui vai caber ela. Pastor, mas eu trabalho. Você trabalha, Jesus entende. Essa frase, Jesus entende, irmão, tem pessoas que usam de uma forma errada, tá? Jesus entende que eu sou assim, Jesus entende assim e tal. Quando eu trabalhava de carteira assinada, e eu jejuava. E eu trabalhava com comida. Irmãos, eu sofria. Churrasco, aquele negócio assim e tal. Peraí, Vaso, não tira a fiação, não. E eu trabalhava. E eu trabalhava ali e jejuava.
Estava trabalhando e estava em espírito. Irmãos, era tão sobrenatural que no meu trabalho, eu trabalhando, atendendo as pessoas ali, eu ficava sensível à voz do Senhor. Eu estava trabalhando e em tudo aquilo que acontecia, Deus falava comigo. Por um casal que chegava, uma família que chegava, Deus falava comigo. Algo que acontecia, Deus falava comigo. Algo que ainda acontecia, Deus falava comigo. Eu estava trabalhando ali, mas ficava sensível à voz do Senhor. Eu lembro que um dia eu estava no jejum, trabalhando, e chegou uma família. Era um pai, a mãe e 2 filhos. Um maiorzinho, mais ou menos 8 anos, e outro pequenininho, assim, mais ou menos 4 anos. Eles foram lá, pegaram o almoço, tal, sentaram na mesa, e o Senhor falou para mim assim: preste atenção nessa família, eu vou falar com você através dessa família. Eu fiquei olhando para aquela família, e o pai colocou a comida ali na mesa, aí o pai pegou a comida para dar ao pequenininho de 4 anos. Foi dar ele a comida e o menino fez cara feia, não quis comer. Ele ficou, não quero, não gosto, eu não gosto disso, eu não quero. Porque é difícil as crianças hoje em dia, né? Não gosto. Não é só as crianças, não. A juventude, não sei se eu falo. Tá, não vou citar quantos anos de cá para cá, não. Mas tem uma geração mais nova, irmão. Olha se não é verdade. Vê se você conhece alguém assim. Tem uma geração mais nova. Você tem uma comida ali na mesa, ali, você oferece para a pessoa, você fala assim, quer? Não gosto. Aí você comeu onde? Não, nunca comi. A pessoa nunca comeu e diz que não gosta. Isso é a geração mais nova, tá? Tá, eu vou abrir o jogo. A geração 2000 para cá tá assim. Geração 2000, me perdoe, mas tem um bocado assim. Não é todo, não. Escapa uns 20%. Mas a maioria tá assim. Ah, você quer? Não, eu não gosto disso. Já comeu? Não, nunca comi. Aí o pai tá lá oferecendo a comida. No nosso tempo não acontecia isso, não. No nosso tempo, a comida estava na mesa. Se a gente dissesse que não gosta, o pai tá bom, fica com fome. E a gente ficava com fome. Aí quando estava com muita fome, a gente ia lá comer. Meu amigo, ficava tão gostoso. A gente comia, rapaz. Hashtag a dica aí para vocês, tá, rapaz? E o pai ofereceu, o mais novo não quis de jeito nenhum. Aí o Senhor falou assim, presta atenção. Aí sabe o que o pai fez? O pai pegou aquela mesma comida e deu para o irmão mais velho. Já era maior, 8, 10 anos. O mais velho pegou a comida e comeu. Quando o mais novo viu o mais velho comendo, o que foi que ele fez? Ele começou a comer também. Aí começou a comer. E o Senhor falou para mim assim, é isso que você precisa fazer, Josimar. Você precisa ser o irmão mais velho. Você não pode obrigar ninguém a orar como você ora. Você não pode obrigar ninguém a jejuar como você jejua. Mas se você começar a comer essa comida espiritual, eles vão olhar e vão querer e vão desejar a ter o mesmo alimento que você tem. Isso foi uma grande chave para o começo do meu ministério. Uma grande chave. Isso me ajudou muito, essa palavra que eu recebi do Senhor. Até hoje eu tenho essa palavra profundamente dentro de mim. Você tem que entender isso. Então, nós nos alimentamos. Quando eu estou jejuando, eu estou me alimentando. Amém? Diga, quando eu jejuo, eu estou me alimentando. Jejuar é você não comer comida física, mas você passa a comer uma comida espiritual. Você passa a comer a comida dos anjos. Aleluia. Procura para mim aí, Everton. Procura para mim aí. Está lá em Salmos, esqueci agora, fala sobre o pão dos céus, o trigo dos céus, o pão dos anjos. Bota para mim esse versículo aí. Quando você jejua, você começa a se alimentar de uma comida espiritual. Escuta só isso aqui. Quando você está jejuando, igreja do Senhor, você está se alimentando de um alimento. E quando você se alimenta de um alimento espiritual, você se torna espiritual. Aleluia! Diga comigo para você decorar, não decorar, para você aprender. Eu lembro na 5ª série,
Um professor de inglês estava assim dando aula e eu falei assim, vou decorar. Ele me repreendeu, falou, você não pode decorar, você tem que aprender. Tá bom, aprender até hoje. Vocês não vão decorar, vocês vão aprender. Amém, amém? Diga, quando eu jejum, eu me torno espiritual. Amém? O jejum, irmãos, o jejum vai florescer o seu homem espiritual. O jejum. Não tem como você ser espiritual se você não tiver uma vida de jejum. Não, pastor, não tem. O jejum, irmãos, é a ferramenta que ela vai quebrar a sua carne. Essa semana eu li no livro da Valnice Milhões, e ela fala que, ela fala assim lá no livro dela, ela fala assim, o seu espírito é convertido, a sua alma se converte, mas a sua carne não. Ela fala, a sua carne não se converte. Ela não se converte. Você precisa quebrar ela. Você precisa humilhar ela. Você vai santificá-la. Mas ela não se converte, sua carne. A sua carne é terrível. Mas a sua alma e o seu espírito, sim. Esses estão diante do Senhor. O jejum vai quebrar as amarras, as ligaduras da sua carne. É o jejum. Não tem como eu ser um homem espiritual. Deixa eu ir. Salmo 78, 25. Os homens comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida até saciá-lo. Volta no versículo anterior. Fala sobre o trigo. Aqui, ó. Faz chover maná para que o povo comesse e deu-lhes o trigo dos céus. O versículo 25. Ele enviou-lhe, os homens comeram o pão dos anjos. O pão dos anjos. O alimento espiritual. Eu já falei para vocês aqui. Eu já testemunhei para vocês. A primeira vez que eu fiz um jejum de 3 dias, eu fui alimentado pelos anjos do Senhor. Nunca antes e nem depois eu fui novamente da mesma forma. E eu quero de novo. Da mesma forma, não. Não tive mais de outra forma. Mas eu quero de novo, Senhor. Aleluia. Quem quer também comigo? Então pega o acerto, diga, Senhor, quando foi eu também quero. Eu fui visitado por aqueles anjos, Senhor. E eu senti, irmãos, a unção, como se eles estivessem impartindo. E eles estavam realmente impartindo poder. Porque os anjos carregam unção. Os anjos são transmissores de glória, assim como você também é transmissor de glória. O Espírito Santo coloca dentro de você a unção. Quando você ora por uma pessoa, você transfere sobre aquela pessoa a unção que está sobre você. Os anjos, irmãos, que assistem diante da glória do Senhor, que andam em santidade diante do Senhor, vocês acham que eles não carregam o poder, a santidade do Senhor sobre eles? E aqueles anjos estavam ali e eu comecei a sentir eletricidade entrando no meu corpo. Eletricidade. E o que eu recebi daqueles anjos, irmãos, supriu as energias do meu corpo, me fortaleceu. Eu passei ali foi o 2º dia, eu passei o 2º, 3º dia, ainda em jejum, mas sem fome, sem dor, sem cansaço, sem fadiga. Parecia que eu tinha comido um caldo verde que Maria José faz para mim depois do jejum. Com mocotó e couve, brócolis, ela faz um caldo para mim quando eu jejum. Meu Deus do céu. Estou com saudade, viu? E curado. Porque eu estava enfermo também, fiquei curado. Eu fui visitar a pessoa e recebi um alimento espiritual. Se eu não tivesse obedecido ao Senhor, se eu não tivesse obedecido ao Senhor e entrado em jejum, se eu não tivesse obedecido ao Senhor e ter ido para lá, porque Deus me mandou ir para lá, eu não tinha recebido aquilo. Mas diga comigo novamente, o jejum, ele traz um alimento espiritual. E deixa eu te falar agora, eu vi os anjos, eu senti o poder vindo sobre mim. Mas muitas vezes a gente nem vai ver nada e nem vai sentir nada. Essa é a regra. O padrão é, você vai jejuar, você vai buscar o Senhor, mas você pode não sentir nada e nem ver nada. Isso não quer dizer que você não recebeu. O problema de muitas pessoas é achar que precisa sentir algo, ou ser tocado pelo anjo, eu vim tocar você. Aleluia. Irmão, cuidado quando você pede para o anjo tocar você.
Não quero fazer medo a você, não. Mas cuidado. Você pode não estar preparado. Uma vez, eu logo no começo, lá atrás, irmão, meu Deus do céu. Lembrei disso agora. Eu estava olhando no quarto. Senhor, toca-me, vê um teus anjos. Daqui a pouco eu senti uma mão no meu calcanhar. Eu estava de joelho assim. Eu dei um pulo da cama, acendi as luzes. Às vezes, você diz assim, Senhor, abre a minha visão espiritual. Vocês têm que pedir mesmo, Senhor, abre a minha visão espiritual, mas busca autoridade e graça. Vocês estão rindo porque não foi com vocês, tá? Já aconteceu isso muito, irmão. Uma vez eu estava no monte, acampado lá sozinho. Tinha um irmão que tinha acampado comigo e ele teve uma noite que ele saiu e me deixou só lá no monte. Eu acho que foi no segundo propósito que eu fiz lá no monte. E eu estava lá e a intercessão estava para chegar. A intercessão estava para chegar. E para a gente orar lá no monte. Eu falei, glória a Deus, estou esperando eles aqui, estou lá dentro da cabana, dentro da mata, sozinho. Com esse sucuri passando por cima das árvores. Cada bichona desse tamanho. O salguinho, os bichos do animal. Ah, sucuri não, meu, perdoe. Que... Sucuri não, irmão. Jiboia. Ela é inofensiva, tá? Ela não faz mal ao ser humano, não. Ela tá lá no canto dela. Eu tava lá. Aí daqui a pouco, irmão, ó. Eu tô lá dentro da barraca, deitado lá, no meio do nada. Aí daqui a pouco umas luzes se acendeu dentro do monte. Eu ficava assim mais recuado dentro da mata, e o monte lá aberto, era o primeiro monte, e acendeu umas luzes lá no monte. Um clarão lá. Só que eu não escutei ninguém chegar, porque quando as pessoas vão chegando no monte, elas vão pisando nas folhas, e você vai escutando. E não tinha nada, eu não escutei ninguém chegando. Eu também fiquei calado lá dentro. Falei, será que a intercessão já chegou? Eu não estou escutando nada. E o clarão estava lá fora, lá, e eu fiquei lá. E daqui a pouco aquele clarão sumiu. E o clarão sumiu, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui. Não vi voz, não vi pisar, não vi ninguém. Imagina você, dentro do mato, sozinho. Aleluia. Pastor, foi um anjo? Eu não sei se foi um anjo, não sei se foi um demônio, eu não sei o que foi. Apareceu lá. Eu quê? Eu não saí para ver o que era, não, ninguém, nem me chamaram. Se a voz de você tivesse assim, Josimar, vem cá. Eu tinha saído lá para ver. O mundo espiritual, irmão, você tem que entender que o mundo espiritual, ele é muito complexo. Ele vai se manifestar de algumas formas. Algumas formas, talvez, que o Senhor se manifeste para você que você não vai suportar. Quantos querem ouvir a voz de Deus audível com seus ouvidos, como Ele realmente fala? Quantos querem? Quantos já desejou ouvir? Irmãos, só a metade da igreja. Eu pensei que eu estava pregando para... Quantos querem ouvir a voz do Senhor audível? Ele fala assim, ó, ei, eu estou aqui. E você... Já vi muitas vezes a voz do Senhor audível. Mas teve uma vez que eu estava no jejum. E esse jejum que eu estava, irmãos, eu fui influenciado pelo Davi Rebolo. Davi Rebolo, ele fez um jejum de 6 meses só comendo milho. Não sei qual é o propósito, eu sei que eu entrei também. Só que eu fiz só 10 dias, 8 dias, uma coisa assim. Era só comendo milho. Milho verde. Irmãos, eu não sei explicar para você, espiritual, não quero dizer isso para você. Eu quero dizer a você que eu tive assim, uma visitação sobrenatural naqueles 8 dias. Eu sei que o que eu vivi naqueles dias ali, irmão, foi algo assim que eu não sei explicar para vocês, não. Eu recebi visitações assim sobrenaturais. E uma delas, na época minha esposa trabalhava, e ela acordava cedinho da manhã, 5h30, 6 horas ela saía. E eu, nessa época, foi uma época que o Senhor me tirou o sono da noite. Dava 10 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 horas da manhã, meus olhos desse tamanho. Eu dizia, não, eu vou deitar e vou ter que dormir, a força mesmo. Vou deitar e vou dormir. Eu deitava, virava para cá, virava para lá, virava para lá, para cá e nada. Depois do segundo dia eu entendi, Senhor, você não quer que eu durma, então tá bom. Aí eu ficava com o Senhor, ia lá para o outro quarto, fechava a porta, ficava com ele lá, passava a madrugada inteira.   , 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
adorando, e quando daqui a pouco o sol nascia. Aí teve um dia que minha esposa saiu para trabalhar. Quando ela saiu para trabalhar, mais ou menos 7 horas da manhã, no sono, eu só vou dormir. Entrei no quarto, fechei a porta. Quando eu deito na cama e estou quase dormindo, mas eu não estava dormindo, eu estava quase dormindo, eu vi um clarão no meu quarto. Todo o meu quarto foi tomado por um clarão. E isso eu tenho escrito, está na apostila dos Anjos Ministradores. Quem já leu minha apostila dos Anjos Ministradores, eu detalho lá tudo o que aconteceu lá. Um clarão no meu quarto. E quando eu vi aquele clarão no meu quarto, ele foi tomado por uma atmosfera diferente. Um temor do Senhor veio ali sobre aquele lugar. Veio um temor sobre aquele lugar. E eu comecei a sentir como se alguém estivesse tocando nos meus braços, nas minhas pernas, todo o meu corpo. Uma mão estivesse tocando, mas eu não via nada, só via um clarão. E eu escutei uma voz, e a voz dizia assim, eu dizia, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Ele falou assim, os meus anjos estão te visitando agora. E eu sentia. Aí daqui a pouco, aquela mesma voz falou assim, não. Aí eu sentindo aquilo, aí daqui a pouco eu escutei uma voz, um som de trovão. Só que não é trovão como você costuma escutar, esses trovões. Não, era um som de trovão, mas contínuo. Como se ele não parasse, contínuo, dentro do quarto. E aquilo ali me trouxe muito temor, eu fiquei com medo, irmão. Muito medo, eu fiquei, muito. E era uma voz assim, a gente fala como se fosse um trovão, porque é o que mais perto se parece. Mas era algo assim, irmãos, não sei explicar uma coisa daquela. E depois de aquilo ali, e eu com medo, temoroso, aí o Senhor falou, dentro do quarto, o Senhor falou assim, você ouviu a minha voz como ela é. Você ouviu a minha voz como ela é. E ali estava tomado de glória, e eu estava com medo. E passou aquilo ali, eu adormeci. Quando eu acordei, eu não conseguia andar. Meu corpo todo dolorido. Parecia que eu tinha levado uma pisa. Doía as pernas, doía os braços, doía tudo, irmão. Aí você se diz assim, pastor, quer dizer que a presença de Deus, ela faz uma pessoa enfermar? Não é que ela vai fazer você enfermar. Mas o seu corpo não suporta o peso da glória. O mundo espiritual, quando ele vem sobre o seu corpo físico, ele não suporta. Isso tanto é o reino da glória como o reino das trevas. O que é espiritual, o seu corpo físico ele não suporta. Tudo isso, irmãos, que eu vivi, foi através de uma vida de jejum. Jejum. E sabe o que é que eu aprendi sobre o jejum? Que quanto mais você faz, mais o Senhor pede. Você aprendeu a jejuar 24 horas, você diz assim, meu Deus, eu estou jejuando 24 horas. Aí daqui o Espírito Santo fala para você assim, agora eu quero 48. Aí você jejum 48 e fala assim, agora eu quero 72. Aí daqui a pouco ele... O primeiro ponto aqui dessa mensagem que eu quero que você entenda é que nós precisamos jejuar. A Bíblia quer, Jesus quer, não é que a Bíblia, Jesus quer que você jejue, amém? Amém ou não amém? Quantos são profetas aqui? Depois você vai profetizar para o seu irmão. Profetizar não. Você vai falar para ele como profeta, porque o profeta exorta. Diga assim, Jesus quer que você jejue. Não, fala, Jesus, agora fala para ele, Jesus quer que você jejue mais. Mais. É mais, irmão. Consegue compreender? O homem espiritual, ele não vive sem uma vida de jejum, uma vida jejuada. Qual é o primórdio? Qual é a prioridade do jejum? Quem se arrisca quer dizer qual é a prioridade do jejum? A prioridade do jejum é buscar a presença de Deus. Essa é a prioridade do jejum. Pastor, o seu jejum é para quê? Eu jejum para buscar a presença de Deus. Para matar a vontade da minha carne, para que eu esteja sensível a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo.
nos dias de culto, dia de conferência, dia de qualquer coisa. Quando eu estou em jejum, o meu propósito é me aproximar de Deus. Essa é a prioridade do jejum. Essa é a prioridade. O jejum tem as suas faculdades. Tem diversas formas de jejum, mas a prioridade, o primeiro ponto é se aproximar de Deus. Amém? Esse é o primeiro. Deixa eu ler aqui com você um versículo que está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13. Deixa eu ver, bota aqui, deixa eu ver aqui nessa tradução. Volta o versículo 1 para a gente pegar o contexto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adorava ao Senhor e... Olha só, aqui já é a igreja primitiva, nova aliança, ressurreição. A igreja primitiva eles jejuavam, amém? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam adorando e jejuando. Adorando e jejuando. Eles estavam ali orando e jejuando porque o inimigo estava vindo contra eles. Porque Herodes queria matar eles. Pilatos, ou seja quem for, não. Eles estavam ali adorando e jejuando. Senhor, eu jejuo porque eu preciso de Ti. Oh, sabe por que você só vai ser espiritual se você jejuar? Porque se você não matar a vontade da sua carne, você não vai ter fome de Deus. Você não tem fome de Deus, irmão. Quando você não jejua, você não tem fome. Você quer saber uma coisa? Domínio próprio, ele é um fruto do Espírito, mas você não consegue se você não jejuar. O domínio, você consegue ele através de uma vida de jejum. Quando você passa a jejuar e você passa a ter domínio sobre o jejum, você começa a ter domínio em outras áreas. Ah, pastor, eu não tenho domínio na área sexual. Não tem? Jejuma. Começa a jejuar. Aí agora eu trago um ensino também do apóstolo agora, eu acrescento. Quem tem problema nessa área, tire, jejuem carne e açúcar. Você vai conseguir ter mais autoridade sobre essa área. Ah, pastor, por que isso aí? Vá fazer a CAP lá com ele, lá para você aprender sobre isso aí. Hoje você está aprendendo aqui com o pastor Josimar. Então, quando eu jejum, eu me torno espiritual e eu consigo vencer outras áreas, guerras, batalhas, que o meu corpo eu não conseguia vencer antes, a vida do jejum eu consigo. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês aqui, o primórdio do jejum é buscar ao Senhor, buscar a Ele, buscar a presença dEle. E junto com buscar o Senhor, claro que o jejum, sempre na Bíblia vai falar, o jejum é atrelado ao quê? A humilhação. Toda vez que na Bíblia você vai dizer assim, e você se inclinou, um exemplo, pega aqui Daniel 10, o anjo falou assim, Daniel, desde o dia que você inclinou-se diante do Senhor e se humilhou diante dele, esse humilhou-se aqui é jejum. Várias vezes que a Bíblia vai falar sobre humilhação, está falando de jejum. Então, quando eu estou jejuando, eu estou humilhando a nossa carne para nos tornar sensível à sua voz. Coloca para mim Salmos 35 e o versículo 13. Salmos 35, versículo 13. Contudo, quando estavam doentes, eu me vesti com pano de saco. Humilhei-me com... Mas a minha oração retornava sem resposta. Aqui o salmista está falando de uma oração que ele fez, de um jejum que ele fez. Ele estava clamando ao Senhor, ainda doente, enfermo. Mas veja que ele fala assim, humilhei-me com jejum. O jejum é a ferramenta também de você humilhar-se diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham diante do Senhor. Vou falar mais um pouquinho aqui para frente. Veja só.
Existem dois tipos de jejum para buscar o Senhor Jesus, nos humilhar diante dele. Amém ou amém? Só que o jejum ele também é usado como outras ferramentas. Por exemplo, arrependimento. Você vai ver diversas vezes na Bíblia, quando alguém se arrepende diante de Deus e precisa pedir perdão ao Senhor, o que é que ela faz? Ela só ora? Ela só diz, Senhor, me perdoa? Não, ela jejua. Ela pede perdão pelos seus pecados através do jejum. O jejum de arrependimento é diferente do jejum de consagração. Quando eu faço jejuns de consagração, qual é a diferença? O jejum de arrependimento, eu estou fazendo para o Senhor perdoar os meus. O jejum de consagração, eu estou fazendo para eu não pecar. Então, tem pessoas que precisam fazer o jejum de arrependimento. E tem pessoas que precisam fazer o jejum para se consagrar. Se consagrar diante do Senhor, para não pecar. Para não consumar o ato do pecado. Amém ou amém? Compreendendo até aqui? Você está aprendendo o ensino aí? Aleluia. Eu vou trazer um exemplo aqui rapidinho sobre o jejum de arrependimento. Coloca para mim Joel 2, versículo 12. Joel 2, 12. Agora, porém, declara o Senhor, volte para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Tem uma tradução que fala em arrependimento. Amém? Então esse versículo aqui fala sobre arrependimento. E junto com ele, o Senhor está dizendo assim, jejum. Vocês precisam jejuar. Esse aqui é o jejum para arrependimento. Jejum para consagração, como eu já falei. É o jejum que eu faço para não pecar. Coloca para mim Lucas capítulo 2, versículo 36. E o versículo 36 e 37. Vamos ler a parte do 36. Lucas 2. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa. Tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo e adorava a Deus, jejuando dia e noite. Aquela mulher vivia uma vida de consagração. Uma vida de consagração diante do Senhor. Em oração e em jejum. Pastor, eu quero ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Viva no Senhor, orando e jejuando. Deixa eu explicar alguma coisa para você aqui. Talvez quando eu falo para você que você precisa viver orando e jejuando, talvez na sua mente você ache que você tem que jejuar todo dia. Não é jejuar todo dia. Você pode sim ter uma vida jejuada. Você pode ter sua vida jejuada. Eu aprendi a ter uma vida jejuada. Eu tenho uma vida jejuada. Tem algumas coisas que eu tirei da minha vida. E fiz um propósito com o Senhor. Falei, ó, Senhor, eu não vou mais comer isso, eu vou beber isso, não vou mais. Por quê? Primeiro, porque eu entendi que aqueles tipos de alimento faz mal ao meu corpo. Aquilo que faz mal para o meu corpo faz mal para o meu espírito. Então, é algo que eu tirei, que eu sei que faz mal para mim. E ao mesmo tempo, aquilo que eu tirei é algo que eu gostava. E se eu gostava, então ele se torna um propósito forte sobre a minha vida. Porque uma coisa é fácil. Uma coisa fácil é eu tirar o que eu não gosto. Deixa eu dar um exemplo do que eu não gosto. Meu Deus, eu não sei o que é que eu não gosto. Eu gosto. Gosto. Meu Deus, eu não sei o que é que eu não gosto. Mas vamos usar você de exemplo? O que você não gosta, por exemplo. Se você tirar uma coisa que você não gosta, não adianta. Não adianta. Ah, vamos fazer um jejum de sacrifício. Você só pode comer cuscuz e ovo. Para mim não é sacrifício. Porque eu gosto. Ah, tirar o sacrifício, tira o cuscuz. Aí fica sacrifício. É ou não é? Se tirar o cuscuz, irmão, meu Deus do céu. O negócio fica estreito, hein? Pro paraibano. Então, a vida consagrada, não é só você jejuar todo dia. Ou melhor, não é só você tirar alguma coisa. Uma vida jejuada, um exemplo, é você manter o ritmo do jejum. Ó,
Eu vou pegar aqui um gancho que eu falei ontem aqui para o pessoal do tabernáculo da intercessão. A gente vai começar a jejuar 2 vezes por semana. Vai ter 2 dias exatos que nós vamos jejuar. E eu quero que vocês também sintam-se incluídos nisso. Eu quero que vocês entrem nessa prática também. Que vocês entrem nesse jejum. Os discípulos de John Wesley, para você ser obreiro de John Wesley, você tinha que jejuar 2 vezes com ele. Ele jejuava toda terça e toda sexta. Vai terça e quinta, mas a terça e sexta, alguma coisa assim. Eles tinham que jejuar 2 vezes por semana para ser obreiro. Se eles não jejuassem 2 vezes por semana, eles não conseguiam. Olha, eu vou colocar um requisito aqui para o tabernáculo, tá? O requisito é, para entrar no tabernáculo tem que jejuar 3 dias. Diga amém. Seguido. Eu parei. Você manter uma sequência, uma continuidade. Um exemplo. Você manter uma vida de oração e jejum você está jejuando 2 vezes na semana. Aí você passa 3 semanas sem jejuar. Jejua uma semana, passa 3 sem jejuar. Para você voltar, irmão, vai ser muito difícil. É muito difícil você voltar a uma rotina do jejum quando você para. Agora, se você jejuar pelo menos 2 vezes por semana, você consegue jejuar. Você vai no ritmo. Mas se você parar 2 semanas, irmão, meu Deus. Parou 1 mês, Jesus. Parou 2 meses, tem que vir para a oração. Eu tenho que orar por você, aleluia. O manto do jejum vem sobre você de novo. Porque o jejum, ele também é uma autoridade, ele é uma unção, ele é uma graça que está sobre nós. Quando você está debaixo de uma liderança que vive isso e pratica isso, você se torna mais fácil para vocês. Se torna mais fácil para vocês. Vocês não fazem se não querem, mas se torna mais fácil. Porque primeiro vocês têm um exemplo, vocês são influenciados a fazer isso, influenciados de uma forma boa que eu digo. A fazer isso, vocês veem isso, vocês têm isso, e você tem pessoas que podem fazer com você. Então fica mais fácil para você. Quando você está debaixo dessa cobertura. Eu já jejuava. Depois que eu entrei debaixo da cobertura do apóstolo, aí pronto. Aí o negócio. Aí foi que eu não ganhei mais nenhum quilo mais. Mas deixa eu te falar, o jejum não tem a ver com perder peso. Eu posso ter uma vida jejuada e ganhar uns quilinhos como o pastor Tiago? Posso. Por quê? É o que eu estou falando para você. Você tem uma continuidade. Jejuns mais bruscos, jejuns mais esticados, que requer mais, são jejuns, irmãos, que você tem que ter um direcionamento em Deus. Gente, eu estou dentro de um jejum agora de 40 dias. Terminar a primeira semana. Falta alguns dias ainda para terminar. Eu estou no jejum um pouco severo, 40 dias. Esses dias aqui eu perdi alguns quilos. Mas se eu estou num propósito, o Senhor me chamou para entrar nesse propósito. E eu entro, sabe por quê? Porque eu entro? Porque todas as vezes que Deus chama para mim entrar, Deus sempre se move algo sobre a vida do ministério. Sempre, irmão. Sempre Deus move algo. Todas as vezes que Deus diz assim, entra num propósito de jejum tantos dias por isso. Irmãos, Amém. O jejum, para você ter uma ideia aqui. O jejum, existe alguns tipos de jejum. Jejum total, jejum normal, jejum parcial, jejum sobrenatural. Vamos lá? Diga jejum total, normal, parcial, sobrenatural. 4. Jejum total tira o quê? Tudo. Até água tira. Na Bíblia aparecem alguns jejuns que são total. Exemplo. Esther, 3 dias sem beber e sem comer. Moisés, 40 dias sem comer, sem beber. Esse é total, mas ele também entra no sobrenatural. Só que o jejum total é sem água e sem comida. Total, nada. Jejum normal. O jejum normal não é que ele não seja espiritual.
É o jejum padrão, vamos dizer assim. O que é o jejum normal? O jejum normal é onde você se abstém de comida, mas você bebe água. Esse é o jejum normal, amém? Esse é o jejum mais padrão que nós fazemos. O próprio Jesus, a Bíblia diz assim que ele jejuou 40 dias e não comeu. Não fala que ele não bebeu. Então nós entendemos que foi um jejum só de comida, não só de água. Então água ele pode ter bebido ali, acreditamos que sim. O jejum, irmãos, veja só. O jejum total que é sem água. E isso é um conselho bom de um antigo profeta que eu escutei. Um antigo profeta bem velho mesmo, pastor Carlos. Ele fala assim, ele diz assim, que realmente né? Porque o ambiente que nós moramos, onde nós moramos aqui, quente e tal, você fazer um jejum de mais de um dia sem beber água, tem que ser algo assim de Deus vir e falar assim, ó, eu também não aconselho ninguém a fazer um jejum mais de 24 horas sem água. Aqui. A não ser, vamos pular já para o sobrenatural, a não ser que seja o sobrenatural de Deus. Aí sim, você vai fazer o jejum aí, se Deus te mandar dizer assim, ó, passa uma semana sem comer, nada. Sabe o que é que vai vir na sua mente? Vou morrer de fome. Vou morrer, vou desmaiar, vou para o hospital, vou ter uma crise, a minha a glicose vai cair, glicemia, não sei o que tanto lá, e o negócio todo. Já vem tudo na sua cabeça. Mas se o Senhor dizer assim, pastor Carlos, passa uma semana sem comer, ele vai sustentar. Porque foi o Senhor que chamou. Foi o Senhor que chamou ele. Não é ele que está indo. Existem esses dois tipos de jejum. Existe o jejum espontâneo, voluntário, que é aquele que eu resolvo fazer. Eu decido fazer. E é esse o jejum que Jesus falou, quando jejuardes. É esse o jejum. É o jejum voluntário, é que você se dedica a fazer. É o que você precisa fazer, é o jejum voluntário. Toda semana, faça o jejum. Pastor, eu não consigo fazer 2 vezes por semana. Faça uma, depois você faz 2. Na outra semana. Tem que começar primeiro um. Faz um jejum, irmão. Se você começar a fazer isso, você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar. Revelações vão vir, visitações vão vir. Eu tenho muitos sonhos proféticos. Mas quando eu entro num jejum profundo com Deus, irmãos, é toda noite é algo profundo. Visitações. Quando eu estou numa vida jejuada. Então, o jejum voluntário é aquele que eu dedico a fazer, é aquele que eu preciso fazer. Esse, eu indico você fazer só 24 horas sem água, sem nada, total. Ou 3 dias bebendo água. Eu já fiz jejum de 3 dias de seguinte formas. Eu já fiz jejum de 3 dias bebendo só água. E fiz outro bebendo água de coco. Esse foi melhor. Esse foi bom, esse foi bom. Não deixou de ser um jejum. O jejum, irmãos, é que sim. Calma, vou falar do jejum parcial. Antes de falar do jejum parcial, deixa eu terminar essa minha aqui com vocês. Do jejum voluntário, é aquele que você se dedica a fazer. Esse que você se dedica a fazer, eu aconselho você o máximo 3 dias. Só na água. Mais do que isso, só a direção de Deus. Aí aqui entra o jejum que Deus pede. Existe o jejum voluntário, existe o jejum que Deus vai pedir para você. O jejum que Deus vai pedir para você vai vir por revelação, por testemunho interior, por sonho. Deus vai te cobrar de alguma forma para você jejuar. Eu acredito que o Senhor está pegando pessoas aqui nessa noite, dizendo assim, essa mensagem é para confirmar. Estou falando para você jejuar. Então, é o jejum que Deus te pede. É o jejum que Deus te pede. E se Deus não me pedir nada? Aleluia. Aí você faz o voluntário. Porque o voluntário, ele também alimenta teu espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, o jejum voluntário, o jejum que Deus também pode requerer de você. Esse jejum, ele tanto pode ser pessoal, como ele também pode ser coletivo. O jejum coletivo, ele é sempre mais suave. O jejum coletivo, ele é sempre melhor de fazer. Porque o jejum coletivo um dá força ao outro. Vocês têm que aprender a fazer isso entre vocês. Não esperar apenas o pastor pedir para você jejuar.
Isso tem que nascer dentro de vocês. Com vocês aí, irmãs e irmãos. Entrem em propósito um com o outro. Ó, vamos jejuar. Ó, vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito de 50 dias, de 3 meses. Irmãos, o jejum que Deus me pediu, todos os jejuns que Deus me pediu, o menor foi 40 dias. O menor. Já me pediu de 40 dias, já me pediu de 3 meses, já me pediu de 6 meses, já fiz de 100 dias. E todos esses, Deus fez maravilhas. Então, vamos lá. Falei desse tipo de jejum e falei agora também, por último, agora o jejum parcial. O jejum parcial, que queira ou não, também já pincelei um pouco sobre ele, é o jejum que nós conhecemos como quem? Jejum de quem? De Daniel. Daniel capítulo 10, ele diz assim, ó, manjares desejáveis não comi. Em outras palavras, trocando por miúdos, ele diz assim, comidas que eu gosto de comer, eu não comi. E não me urgi com coentro. Ele está falando assim, ó, eu não comi o que eu gosto de comer, eu não comi nada saboroso. Na nossa tradução nordestina, eu não comi cuscuz. E não provei carne e nem São Geraldo. Alguns voaram, que não sabem o que é isso, melhor você não saber. Tampouco usei alguma essência aromática, até que se passasse 3 semanas. Eu já fiz várias vezes o jejum de Daniel. Aí como é que eu faço o jejum de Daniel? Eu tiro o que eu gosto de comer. Tudo que eu gosto de comer, eu tiro quando eu faço jejum. Hoje está difícil, porque eu já tirei muita coisa, não tem mais quase nada para tirar. Se eu tirar, eu não fico sem nada. Mas quando eu comecei a fazer o jejum de Daniel, eu era uma pessoa, esposa de prova, eu era uma pessoa, irmão, que no almoço podia faltar qualquer coisa, mas não podia faltar uma macarronada. Com bastante molho, ketchup, aquilo. Minha esposa fazia um macarrão lá, né, Anselmo? Macarrão, lembra? Não era bom, não é? Eu até gostava do macarrão. Ela fazia um macarrão, e para mim podia faltar tudo, menos o macarrão. Se faltasse o macarrão, para mim... Outra coisa era a cajuína, o São Geraldo que eu falei para você. Eu gostava muito, muito, muito da cajuína. Um refrigerante de caju, lá do Ceará. Gostava muito dele, mais do que a Coca-Cola. O que eu gostava mais? Café, gostava muito. Carne, uma bisteca, uma carne gordurosa, um cupizinho gorduroso. Tá terminando. Tá terminando. Tá chegando aí. A gente tô no propósito 40 dias sem nenhum tipo de proteína animal. 40 dias que eu tô comendo só ovo. Eu já tô sonhando assim com pra semana eu tô aceitando convites para churrasco. Amém, amém? Pra semana, quando você fazer um churrasco. Lembra, se estiver por aqui, lembra de mim, viu? Quando entrar na tua glória, lembra do teu céu. Aí o primeiro jejum que eu fiz, irmãos, eu tirei isso. Eu tirei o macarrão, eu tirei o café. O mais difícil para mim foi o café. Porque o café era algo que quando eu não tomava me dava dor de cabeça. Então eu tive que aprender a fazer o jejum, jejuar aquilo que a minha carne gostava. Esse é o jejum parcial. Se você não consegue passar 24 horas jejuando, comece a fazer um jejum parcial hoje. Hoje, irmãos, não é amanhã, é hoje. É você chegar na sua casa e você ver o que é que você gosta de comer. O que é que não pode faltar para você? Tira! Ah, pastor, mas vai ficar só cuscuz. Come só cuscuz. Passa uma semana só comendo ele. Você vai ficar nutrido, energético, vai ficar... Ah, pastor, eu vou comer só arroz. Passa só arroz, come arroz, preferência integral. Comece a fazer o jejum parcial, não é difícil, é o jejum mais fácil que você pode começar, é o parcial. Se você começar a ter isso, irmão, o jejum parcial é um jejum que abrange todas as áreas. Criança pode fazer jejum parcial, adolescente pode fazer jejum parcial. Os idosos podem também. No Rio não, Maria, você está incluída. O jejum parcial é algo que pode incluir isso aí. Amém ou amém? Vocês estão entendendo aqui? Estão entendendo mesmo? O Espírito Santo está falando com vocês através dessa palavra? Do jejum que agrada a Deus. Tudo isso aqui que eu ensinei a vocês agora.
abster-se de comida, seja o total, parcial, seja o normal, seja o sobrenatural, qualquer um desses jejuns que Deus te pedir, todos eles, lembre-se de ser fiel com o Senhor, de não deixá-lo de lado. Lembre-se de amar o Senhor e obedecê-lo, de praticar justiça, de amar o seu irmão, porque se você vai jejuar com o coração amargurado, está com raiva da sua irmã, do seu irmão, o Senhor não recebe nem a sua oferta. Imagina o seu jejum. O jejum que agrada a Deus, o jejum que agrada a Deus, é o jejum que ele fala assim, ó, pratica tudo isso aí, mas não esquece de ajudar quem tem fome, não esquece de dar de vestir a quem está nu, não esquece de praticar a justiça divina, a justiça do reino de Deus. Não é a justiça social, não é a justiça do legislativo, do executivo, é a justiça do reino. É a justiça do reino, irmãos, que a igreja precisa praticar através do jejum. Aí quando vocês praticam isso, coloca para mim novamente, Isaías 58, versículo 8. Olha só, quando você pratica esse jejum que eu ensinei para vocês, praticando a justiça do reino, então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua. Versículo 9, então você clamará ao Senhor, e Ele... Sabe o que é que entra aqui? É o último jejum que eu ia falar. Vai entrar aqui, ó. Jejum para buscar uma intervenção divina. Jejum para buscar uma intervenção divina. Aí ele fala assim, ó, quando vocês fizerem tudo isso aí, vocês vão clamar ao Senhor, Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Agora muda essa tradução para mim. Procura uma tradução que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, eis-me aqui. O Senhor falou algo comigo aqui muito importante isso aqui, irmão. Não, preciso compartilhar com vocês. Assim clamará a Yahweh, e Ele te... Gostei dessa tradução. E Ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. É o próprio Deus dizendo... Não é Isaías, não é ninguém, é o próprio Deus dizendo, aleluia, irmão Clécio, eis-me aqui, é a voz do Senhor dizendo, é Ele dizendo, eis-me aqui, aleluia, oh meu Deus do céu, oh aleluia. Para mim, irmãos, o mais importante não é o Senhor dizer assim, quem eu enviarei, e eu dizer, eis-me aqui, o mais importante é o Senhor falar para mim, eis-me aqui. O próprio Isaías, capítulo 6, ele que falou para o Senhor, eis-me aqui. E quando você declara isso ao Senhor e você vive isso, aí depois o próprio Deus vai falar para Isaías, eis-me aqui também, Isaías. Eis-me aqui com vocês. Aleluia. O último jejum é o jejum de intervenção divina. A intervenção divina, irmãos, a intervenção divina também seja o jejum que a maioria de vocês conhece e que vocês mais praticam. E não é errado praticá-lo. Mas o jejum você tem que entender qual é a prioridade do jejum. Que foi o primeiro ponto da mensagem. Buscar o Senhor, se humilhar diante dEle, buscar a presença dEle. Essa é a prioridade do Senhor Jesus. A intervenção divina, escuta isso aqui, eu escrevi aqui. Ó. O jejum não serve para comprar Deus, manipular sua vontade ou obrigá-lo a agir. Deus é soberano. Ele age segundo a sua perfeita vontade. O jejum é uma demonstração de que reconhecemos a nossa incapacidade. O jejum de intervenção divina é o quê? É um reconhecimento da nossa incapacidade. E declaramos nossa total dependência do seu poder. Quando eu clamo... vou trazer um exemplo aqui rapidinho. Esdras 8, 21. Coloca para mim. Esse texto aqui, esse contexto aqui de Esdras 8, 21, eu já estou encerrando a mensagem. Vai falar que Esdras... vamos ler. Então ali perto do riacho de Ava, Amor,
Dei ordem para que houvesse... Coloca a tradução NVI novamente. NVI. Travou? Então ele junto ao rio de Ava, meio um jejum, para que nos humilhássemos e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos, com todos os nossos bens. Versículo 22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Versículo 21, deixa aí. Esdras, ele vai proclamar um jejum e oração, pedindo que o Senhor traga uma proteção contra os inimigos. Eles iam uma viagem, e ele ficou com vergonha de falar para o rei, não já soldado? Porque Esdras tinha declarado, dizendo assim, o nosso Deus, ele é conosco, ele nos protege, ele nos protegerá. Aí ele parou assim e falou, não vou pedir soldado ao rei, porque o rei vai dizer assim, oxe, cadê o teu Deus? Aí ele falou, não vou pedir ajuda ao rei. Aí ele foi orar e jejuar. Senhor, eu te peço, Pai, ajuda-nos, livra-nos de todo mal no caminho, livra-nos do homem mau, livra-nos da fera, livra-nos disso e livra-nos daquilo. E o Senhor concedeu, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E aí os versículos posteriores vai falar da boa mão de Deus que protegeu eles naquela caminhada. Houve uma intervenção divina que protegeu eles ali. O próprio jejum de Esté, que nós já acabamos de falar, foi 3 dias de comida, sem bebida. Esse jejum, irmãos, trouxe livramento para todo o povo dos judeus ali. Tanto, não só para Esté, para Mardoqueu, mas todos os judeus, todo o povo ali, escolhido do Senhor, foi protegido através da decisão, através da histórica e a coragem de Esté de entrar na sala do rei, sem permissão. Eles jejuaram por aquilo, e o Senhor deu livramento, o Senhor interviu por eles. Amém? Não amém? Segundo Crônicas 20, o jejum de Josafá, um dos mais conhecidos na Bíblia, que diz que vinham grandes números de soldados contra eles, e nações contra eles, que ele falou assim, eram 5 reis contra Josafá, contra Israel. Ele falou assim, não posso, sozinho não posso. E o que foi que Josafá fez? Ele proclamou um jejum, e falou assim, todo mundo vai jejuar. Colocou o povo para jejuar, e Deus vai e fala com eles, dá livramento, é uma intervenção divina. No livro de Jonas 3:5, o povo de Nínive, eles jejuam em arrependimento e Deus dá livramento a eles. O Senhor desiste de destruir aquela nação naquela época. Posteriormente eles voltaram a fazer coisas erradas, o Senhor destruiu. Mas naquele momento o Senhor ouviu o jejum do povo ali de Nínive. E o povo lá de Nínive, irmão, o rei, ele não mandou só que o povo jejuasse, não. Ele falou assim, vai jejuar homens, mulheres, crianças, boi, cavalo, gato, cachorro, todo mundo. E era sem água também, sem tudo. Ele falou assim, vai jejuar, não come nada. Vai ficar todo mundo de jejum, tá vendo? Quando você botar para jejuar em casa, seus pés também. Aleluia. Amém ou amém? Você recebe essa palavra aqui nessa noite? Ora em línguas comigo agora. Requiando comanaraka sotekelebeke nerelabaka madarabadarabadarabaya. Rosso que mende quererebe que me anaraka socomae. Oh, rete que lerebe amasso comaia. Requiasso comande rede kende comanda rabanda cato como nerebe. Ore, libera suas línguas. Libere, ore, libera suas línguas. Ore. Rakiato komana rababanda kamono roko sokomaya. Rete kende kendo kondo komaya. Rato kondo komonde kelebei. Oh, rakiaso komane rende kelebende kamana rabaya.
Oh, Senhor, desperta a tua igreja, Pai. Desperta teus filhos, Senhor.